Olá, seja bem-vindo ao 5º episódio do nosso estudo sobre a prática da oração, redigido por Brian Heisley para o Glorify. Meu nome é Lucas Couto e neste episódio falaremos sobre a oração e a nossa missão de proclamar o Evangelho. Senhor, quebranta meu coração com aquilo que quebranta o teu. Foi Bob Pierce, o fundador da World Vision, quem disse essas profundas palavras em uma ocasião. E em minha opinião, é algo que deveríamos transformar em nossa oração frequentemente. Nossa vida de oração não deve apenas nos capacitar para responder ao mundo ao nosso redor, seguindo as sutis e gentis indicações de Deus para ajudar os outros, mas também deve nos levar a considerar a missão e aqueles que ainda não conhecem Jesus. Quando nos envolvemos na oração, nos direcionamos a Jesus e, por sua vez, Jesus nos direciona para o mundo, para as pessoas que Ele ama. Você já tentou encontrar o norte magnético? Em minha época escolar, fazíamos um experimento em que esfregávamos uma agulha de costura em um ímã e a colocávamos sobre uma rolha de cortiça submersa em um pouco de água. Aos poucos, a agulha começava a girar até apontar para o norte magnético. A razão pela qual esse experimento funciona é que a agulha de costura se torna magnética, o que permite encontrar o norte magnético devido à sua proximidade com o próprio ímã. De maneira semelhante, quando passamos tempo com Deus em oração, começamos a girar lenta e constantemente, assim como a agulha, em direção ao norte magnético de Deus. Conforme nos movemos em direção aos seus caminhos, descobrimos que seu coração sempre aponta para os mais pequenos, os últimos e os perdidos. Eu amo as palavras de Mateus 5, 14 a 16, onde está escrito: "Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim também, brilhe a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras de vocês e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus." Conforme o versículo diz, a luz que nos distingue como seguidores de Cristo cheios de fé deve brilhar diante dos outros, para que eles sejam testemunhas da glória de Deus que brilha através de nós. Segue uma anedota que Brian Heisley traz para nós que lhe ensinou muito sobre a importância da missão na prática da oração. Ele diz: "Isso aconteceu uma noite, quando eu estava com um grupo de companheiros cristãos em uma sala de oração. Enquanto estávamos orando, alguém bateu na porta. Fomos abrir e o homem do outro lado da porta não era conhecido nosso. Não fazia parte da igreja e, na verdade, nem mesmo era cristão. Mas, enquanto estava ali parado, ele nos disse: 'Peço desculpas por interromper sua reunião, mas tem um cara lá fora que precisa de ajuda.' Alguns de nós saímos da sala de oração para encontrar o homem que precisava de nossa ajuda. Aconteceu que ele havia bebido demais e adormecido na porta de um bar próximo. Ele estava sujo e não conseguia se levantar, mas no final conseguimos limpá-lo e ajudá-lo a voltar para casa. Muitas vezes olho para trás e reflito sobre aquele momento e de muitas maneiras acredito que foi Deus quem nos interrompeu para que pudéssemos iluminar alguém que precisava testemunhar seu amor. Às vezes me pergunto se permitimos que a Igreja Ocidental se concentrasse demais em seus próprios círculos, em sua própria música, em suas conferências, em sua própria linguagem, estilo e perspectivas, a ponto de impedir que Deus a tocasse com seu chamado para ajudar aqueles que estão do lado de fora, excluídos do que a Igreja construiu. E se, ao sintonizarmos com a voz de Deus, descobrirmos que seu desejo para nós
é viver uma vida de oração dedicada à sua missão, a iluminar seu amor em um mundo que urgentemente necessita. Mas por onde começar se quisermos alcançar isso? Primeiramente, precisamos aprender a interceder pelo mundo. Não é tão difícil quanto parece. Vamos praticar agora. Escolha um país, qualquer um, ou peça a Deus para colocar um em seu coração. Então, comece a orar por esse país e seu povo, sua política, seus conflitos. Talvez você precise fazer um pouco de pesquisa, mas à medida que você aprende sobre o país, peça a Deus para mostrar como você pode orar e se há alguma maneira de ajudar além das orações. Outra coisa que gosto de fazer e que cultiva um coração missionário é o que chamo de oração caminhante. E isso é incrivelmente útil quando se trata de desenvolver sensibilidade social em relação aos lugares físicos pelos quais passamos. Também é uma ótima maneira de aumentar a quantidade de passos que você dá por dia. Da próxima vez que você sair, que tal dar um passeio pelo seu bairro, passando pelas cafeterias, restaurantes, parques, prédios públicos e todos os outros locais emblemáticos que compõem a sua cidade? Enquanto passa por esses lugares, ore pelas pessoas que os frequentam ou trabalham neles. Peça a Deus que os guie em suas decisões e os encha da sua sabedoria. Ore pelos conhecidos dessas pessoas e pelos lugares que visitarão. Rogue a Deus para que as encontre de uma maneira que só Ele pode fazer. Orar por sua cidade e pelos lugares ao seu redor é uma maneira poderosa de incorporar o lado missionário da oração. Essa oração que alcança os perdidos e os direciona ao amor de Deus. Por último, precisamos começar a pedir regularmente pelas pessoas em todo o mundo que ainda não conhecem Jesus. Talvez isso exija perseverança na oração, mas é muito importante clamar a Deus regularmente em nome daqueles que ainda não o conhecem. Romanos 12, 1 ao 2, nos apresenta um grande, mas poderoso desafio. Lá diz: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Conforme você incorpora em sua vida as práticas missionárias que aprendemos aqui no estudo sobre a prática da oração, quero desafiá-lo a buscar uma oportunidade para falar com alguém sobre Jesus. Encontre uma maneira de compartilhar com essa pessoa como Jesus impactou sua vida e incentive-a a acreditar que ele também pode impactar a dela. Compartilhe seu testemunho com essa pessoa e veja se isso pode levá-la a compartilhar seu próprio testemunho. Gosto do que Karen Watson, uma missionária que compartilhou o Evangelho de Jesus no Iraque, escreveu: o coração missionário se interessa mais do que alguns consideram sábio, arrisca mais do que alguns consideram seguro, sonham mais do que alguns acham prático, espera mais do que alguns acreditam ser possível. Não fui chamada para o conforto ou sucesso, mas para a obediência, porque não há alegria maior do que conhecer Jesus e servi-lo. Ao sair para o mundo, levando consigo o amor de Jesus, seja corajoso em sua missão de compartilhar esse amor com as pessoas ao seu redor, utilizando o poder de sua oração para ajudar todos aqueles que estão perdidos. Vamos orar juntos? Amado Deus e Pai perfeito, sabemos que o Senhor ama este mundo perdido e quebrado e que seu coração se comove pelas necessidades presentes nele. Quebrante nossos corações pelos mesmos motivos que quebrantam o seu
e nos encha com seu Espírito Santo. Dê-nos oportunidades para compartilhar sua glória com as pessoas ao nosso redor e nos conceda coragem para levar sua missão para onde quer que formos. Guia-nos em nosso esforço para ser luz para um mundo que precisa urgentemente de Ti. E ajude-nos a falar constantemente sobre seu amor inesgotável e sua graça transformadora. Em nome de Jesus. Amém. Leve a prática da oração mais um passo adiante no próximo episódio, no qual abordaremos a importância da Bíblia em nossa vida de oração e aprenderemos a guardar firmemente a palavra de Deus em nossos corações enquanto crescemos em nosso conhecimento dele.